Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um episódio do Pessoal Podcast. Eu me chamo Cleiton Sena e hoje aqui, excepcionalmente na bancada, estamos recebendo aqui, em substituição ao nosso companheiro, né, de apresentação, José Rodrigues, estamos recebendo Cid Campos, está aqui já na bancada à minha direita. Ele é formado em administração, bacharel em ciências contábeis, é também formado em geografia e tem pós-graduação em gestão e marketing, certo? É isso. Eu acho que faltou mais alguma coisa aí, Cid? Mas eu encaminho depois. Pois é, então a gente recebeu o convite, né? Eu, inclusive, ia fazer a fisioterapia agora à tarde, né? Mas aí eu não podia deixar de atender uma demanda, né? De uma pessoa muito especial, um irmão, um amigo, que me convidou. É um desafio, né? Porque estar aqui num ambiente como esse aqui, a gente deixa, assim, meio, né, naquela tensão, né, danada, né? A gente fica até um pouco nervoso. Aí espero que a nossa convidada, né, não esteja assim também como a gente está hoje, né? Tá certo, tá bom, já está apresentado, Cid Campos, né? Gente, queremos falar para vocês sempre se lembrarem, para você que sempre tem acompanhado o nosso programa, para curtir, tá certo? Comentar, compartilhar os episódios e agradecer a cada um de vocês, né, que sempre tem nos acompanhado. Já somos aí uma família de mais de 50 mil seguidores nesses 9 meses, né, de programa, por isso queremos agradecer. E antes de iniciar o nosso bom bate-papo, tá? Falar um pouquinho aqui da Câmara de Dirigentes Logísticos de Mossoró. A CDL Mossoró, além de toda a infraestrutura, né, de salas, por exemplo, você tem a sua empresa e você quer fazer um simpósio, quer fazer uma reunião, tá certo? Qualquer evento, um Natal, uma confraternização da sua empresa, você, em vez de fazer lá ou construir algum espaço para tal, você pode utilizar, agendar lá como associado qualquer dependência, qualquer espaço da CDL Mossoró que conta com auditórios, mini auditórios, salas para reuniões totalmente equipadas, tá certo? Que fica à disposição, né? E além dos serviços de SPC, Serasa, a CDL também conta com assessoria contábil, assessoria jurídica, e esse ano, agora passado, né, ela inovou aí, ó, ela adquiriu esse super telão aí de LED, tá certo? De 3x6, fica na zona central da cidade. Ele é um impostômetro, né? Que ele traz em tempo real toda a arrecadação dos impostos a nível municipal, estadual e federal. E nos intervalos entre uma amostra dessa de imposto e outra, você pode associar a marca da sua empresa, a sua mídia, nesse telão, tá? Se você quiser mais informações e ficou interessado, ligue no 84-DDD 3422-0300 e fale lá com qualquer atendente que ele vai lhe dar um retorno imediato, tá bom? Falar um pouquinho também da Projeto Locações. Olha, Mossoró e região conta com uma empresa totalmente, tá certo, licenciada e específica no nicho de locação de máquinas e equipamento para sua construção. Geralmente você tem o seu pedreiro de confiança, sua equipe, né? E falta sempre aquele equipamento que dá dor de cabeça em quem está construindo, né? Então você pode contar com a Projeto Locações, que ela tem todo tipo de equipamento para construção civil, desde a maquita, a reta escavadeira. Então você faz o cadastro uma única vez, você pode entrar em contato através do 84-98898-5828, tá? Você fazendo o cadastro, você fica sendo atendido pelo WhatsApp, tá bom? E se você quiser saber mais equipamentos, o nicho de equipamentos que essa empresa trabalha aqui na região, você pode também entrar no site grupoprojeto.com.br. Lá tem a aba Projeto Locações. Você clica e lá tem todo o nicho de equipamentos à sua disposição. E o melhor disso tudo, você, a um clique, sem sair de casa, você loca qualquer máquina ou contrata qualquer serviço da Projeto Locações e ela vai deixar na sua obra, sem você sair de casa, tá bom? Então, lembre, só lá entrar, acessar no WhatsApp 84-98828-5828. É isso aí. Olha, hoje nós teremos aqui, nós temos uma convidada, né, bem especial, tá certo, aqui. Já estávamos tentando, né,
contato e agora conseguimos. E nesse período agora eleitoral, nós estamos contatando justamente as pessoas, os candidatos a prefeito, os candidatos a vice-prefeitos das cidades, e agora é a vez de Mossoró, né? Estamos aqui recebendo hoje na bancada a candidata a vice-prefeita, né? Pela chapa de Laurence, encabeçada por Laurence Amorim, o número 45, Carmen Júlia Araújo Holanda Montenegro. Ela é nascida em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Ela também é pós-graduada em Trabalho e Processo do Trabalho, Tributário e Prática Previdenciária. Trabalhou como assistente jurídica na Prefeitura de Mossoró e também foi conselheira da Junta de Recursos da Previdência Social. No ano de 2020, foi eleita vereadora de Mossoró, sendo a segunda mais votada naquele pleito. É servidora hoje pública do Tribunal Regional do Trabalho, né, que é o TRT, aqui em Mossoró. E esse ano ela colocou o seu nome à disposição e está candidata a vice, como eu já falei, compondo a chapa Mossoró Mais Forte com Laurence Amorim, né? E ela, como vereadora, suas principais bandeiras de luta são as mulheres, a saúde e a geração de emprego e renda. É com essa apresentação que eu lhe dou, Carmen Júlia, as boas-vindas em nome do Pessoal Podcast. Muito obrigada, Cleiton, Cid, pelo convite. Gostaria de agradecer a todos aqui, toda a equipe do podcast Pessoal, e estou à disposição. Fico muito feliz em estar participando hoje deste programa. Pode iniciar, Cid, aí. Pois Carmen, como é que a senhora faz uma avaliação desse primeiro momento que a senhora vivenciou, que é agora como vereadora, né? Sim. E já está pleiteando um grau maior, no caso, como vice-candidata a prefeita de Mossoró. Como é que a senhora faz uma avaliação do seu mandato nesse primeiro momento? Cid, eu tenho uma avaliação positiva do meu mandato. Durante esses 3 anos e 8 meses de mandato, que estamos quase concluindo, nós apresentamos mais de 30 projetos de lei, exatamente 37 projetos de lei, foram mais de 700 indicações, mais de 120 requerimentos. Então, ao longo desse tempo, viemos trabalhando pela nossa cidade, buscando melhorias e como podemos atender a população, ouvindo os anseios, visitando os equipamentos públicos. Tá certo. Carmen Júlia, do ponto de vista político, certo? Como é que você enxerga o apoio? Por exemplo, essa época é muito comum, claro, você aumentar, né, o seu leque de opções em termos de aliança, né? Mas como é que você enxerga, você, Carmen Júlia, o apoio, né, da governadora Fátima à sua chapa? Haja vista assim, a desaprovação da governadora hoje em dia, né? Então, assim, claro, a gente sabe que tem um peso por ser governadora e tudo, mas tem a questão da popularidade, né, que às vezes não é tão bom. Então, assim, você, pessoalmente, como é que vocês enxergam esse apoio? Cleiton, eu costumo dizer que todo apoio é muito bem-vindo, principalmente vindo da governadora do estado. E por mais, como você citou, que essa avaliação hoje não esteja tão positiva, eu acredito que, chegando à Prefeitura de Mossoró e contando com o apoio do governo do estado, é extremamente importante para fecharmos parcerias em prol de Mossoró. Tanto para trazer benefícios e também abrir portas através do governo federal, que também é um aliado da governadora Fátima, para que possamos trazer recursos federais para Mossoró e recursos estaduais, tendo em vista que a gestão que hoje está aí não tem esse bom relacionamento nem com o governo do estado, nem com o governo federal. E acredito que, por causa disso, teve que buscar empréstimos para conseguir recursos, já que não existiam essas parcerias para trazer as emendas.
Vereadora, e agora é candidato, né, vice-prefeito, antes eu fiz uma pesquisa, aí havia as informações que a senhora estava propensa a não tentar a reeleição, mas foi convencida a fazer parte da chapa majoritária. O que é que estava lhe impedindo a sua reeleição? Alguma decepção na questão política? Então, Cid, eu nunca tive pretensões políticas para a minha vida, para o meu futuro. Não sei se vocês têm conhecimento ou se sabem que na eleição em que eu fui eleita vereadora em 2020, eu entrei durante o processo eleitoral para substituir a candidatura da minha mãe, Isabel Montenegro. Então, eu entrei faltando 18 dias para a eleição para substituir a candidatura. Isso na eleição de 2020? 2020, exatamente. Eu entrei faltando, como eu disse, 18 dias para a eleição para substituir a candidatura da minha mãe. Então, eu nunca tive essa pretensão de entrar para a política. Participava das campanhas de bastidores, ajudando, e entrei e de pronto eu já disse, eu não sei se vou continuar, se vou me adaptar a esse mundo da política. Gosto muito de política, eu acho que todos nós devemos nos interessar por política, porque tudo que acontece na nossa vida vem da política. Mas eu não tinha essa pretensão. E aí fui eleita nesses 18 dias com uma votação muito grande. Você foi a segunda mais votada, Isso, né? E com a diferença de um voto. Nós tivemos 3.112 votos e o primeiro colocado 3.113. Então, foi apenas um voto numa eleição de 18 dias, que eu era uma pessoa desconhecida para a maioria da população. Então, eu fiquei muito feliz e disse que iria honrar esse mandato, trabalhar pelas pessoas, escutar os anseios da população, mas desde o começo eu já dizia que não tinha pretensão de me candidatar à reeleição. E durante o mandato fui tendo esse mesmo pensamento e eu já havia... Quando eu fui ser candidata a vereadora, eu já estava aprovada num concurso público. E eu sempre disse que, se fosse chamada para assumir o concurso, eu deixaria a vereança para assumir o cargo público, né? O cargo público efetivo. E, então, em 2023, foi o ano passado, eu fui chamada para assumir esse cargo no concurso. E eu fui aprovada no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que é a do Ceará. Mas aí eu consegui uma permuta... Não, eu consegui uma permuta e fiquei lotada no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que é aqui do Rio Grande do Norte, e consegui ficar em Mossoró. Então, aí havia compatibilidade de horários e eu consegui conciliar ser vereadora e ser servidora pública no TRT. E aí, eu tenho um filho pequeno, de 4 anos, e tenho um bebê que fez 7 meses antes de ontem. E essa questão de já ter um trabalho e dedicação à família, e, como eu disse, não tinha essa pretensão de continuar na política, de entrar e continuar, eu estava determinada a não ir para a reeleição para me dedicar à minha vida pessoal, aos meus filhos, ao meu trabalho. Mas aí veio esse convite, e eu acredito que a política é uma missão na minha vida, que eu digo que só pode ser coisa de Deus, porque nessa primeira eleição, na época, eu era conselheira da Junta de Recursos do INSS, da Previdência Social, e eu estava de licença maternidade desse meu primeiro filho. Ele estava com 3 meses de nascido. E foi por causa disso que eu pude ser candidata a vereadora naquele período, porque eu estava descompatibilizada devido à licença maternidade. E agora aconteceu a mesma situação. Me procuraram para convidar, num primeiro momento eu resisti ao convite, mas também estava desincompatibilizada pelo mesmo fato da questão de estar de licença maternidade. E vendo a gestão atual, vendo como está a nossa cidade hoje e o abandono, principalmente de algumas áreas que eu considero prioridade, como saúde e educação, eu aceitei esse desafio de ser candidata a vice de Laurence, porque também reconheço o trabalho dele, sei que ele é um homem sério, que quer o melhor para a nossa cidade, e por isso resolvi topar e aceitar
continuar na política. Certo. Oh, Carmen, eu queria voltar um pouquinho, né, lá atrás, e você contasse um pouquinho aqui para as pessoas, né, que estão nos acompanhando. Fale um pouquinho da Carmen Júlia lá atrás, como ela adolescente, sim, como é que ela chegou né, nesse momento que ela está hoje. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, calma. Nasci e cresci aqui em Mossoró. Estudei aqui até a 8ª série. Depois fui morar em Fortaleza. Fui fazer o 1º, 2º, 3º ano e acabei fazendo faculdade também lá em Fortaleza. Como já falou aqui, me formei em Direito. E quando me formei, retornei para Mossoró para morar aqui. Voltei para Mossoró e comecei a estudar para concurso público e também a advogar. E a política, como eu disse, não era uma pretensão para a minha vida, para o meu futuro. Mas sempre acabei participando da política de bastidores, porque minha mãe ama política e sempre fez política. E uma coisa que eu gosto da política e que fez assim, eu aceitar esse desafio também é porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E isso eu aprendi com a minha mãe. Independente de ser uma pessoa conhecida ou não, o que eu puder fazer para ajudar qualquer pessoa, eu não medirei esforços. E, através da política, a gente consegue ajudar muitas pessoas e consegue mudar a realidade de várias pessoas através da política. Então, por causa disso, até por essa formação também de ter visto isso dentro da minha casa, com o exemplo da minha mãe trabalhando na política, também me fez levar a aceitar esse desafio. Você é emotiva? Sou. Bastante. Eu notei isso, eu sou observador. Uhum. E eu notei isso porque você, quando fala de política e você fala da possibilidade de transformar vidas, de ajudar, você se emociona. Eu senti verdade nisso que você disse. É isso, você falou, eu já estou me emocionando. Que coisa boa que a gente tem uma, né? Verdade. Que a gente tem uma política aqui na nossa cidade. Não, mas que se emociona. Porque eu acho ainda. que quem está na política é para servir o próximo e não para se servir. E fazer isso de coração. Que coisa boa, rapaz. Pois é, então a senhora como vereadora e agora candidata, como é que a senhora faz uma avaliação da política, tanto local como estadual e agora a nível nacional? Nós estamos vivendo um momento muito crítico, de uma maneira geral. Como é que a senhora avalia todo esse contexto? Então, voltando inicialmente para a política local, que eu acompanho de perto pela questão de ser vereadora e de estar toda semana nas sessões da Câmara, também recebendo a população nos nossos gabinetes. E agora, durante a campanha eleitoral, visitando os bairros, andando de rua em rua, de porta em porta e ouvindo as pessoas, infelizmente, o que a gente vê é que existe muita mídia e pouco trabalho. Principalmente nos bairros mais afastados, na periferia, na zona rural. E o principal gargalo que eu vejo hoje é a questão da saúde, que deveria ser uma prioridade, porque a vida da pessoa, eu acho que é o maior patrimônio que a pessoa tem. E eu digo que o maior patrimônio da cidade é a sua população, o seu povo. Então, inclusive, o lema da nossa campanha eleitoral é Mossoró de Todos, para cuidar das pessoas, ter um olhar voltado para as pessoas, principalmente essa questão de saúde. Quando a gente vê que nas UBSs, nas UPAs, está faltando o básico, um medicamento, um insumo como uma seringa, um gás, isso é inadmissível, isso é um absurdo e até um contrassenso com um orçamento que Mossoró tem de mais de R$1 bilhão por ano. Então, faltar o básico é inadmissível. Também a questão da educação. Hoje, o Ministério Público já fez um relatório que existe quase 1.000 crianças sem vagas de creche. Isso é um absurdo, porque a educação básica é um dever, uma obrigação do município, do gestor municipal, do prefeito. Nós visitamos casas que crianças de 4, 5 anos estão sem estudar em casa porque não tem vaga. E a partir do momento que essas crianças não têm vaga numa escola, além de ela estar em casa sem estudar, sem a possibilidade de poder aprender,
a mãe, o avó, a tia tem que sair do emprego, tem que deixar de trabalhar e trazer o sustento para sua casa para cuidar dessa criança. E isso é muito, para mim, revoltante. A nível estadual, infelizmente, estamos tendo também bastante dificuldade. Eu acredito que essa redução do ICMS acabou impactando bastante a nossa economia, porque realmente está fazendo falta esse recurso. E, a nível federal, eu também esperava que o governo Lula pudesse ajudar mais as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes e mais carentes, que é uma bandeira que o PT levanta e sempre levantou em suas eleições, em suas gestões, ajudar aquele que mais precisa. Parece assim, pelos índices, né, que a gente acompanha, não está dando muito certo, né? Pelo menos até agora, né? Isso. Mas é torcer para que Exato, essa realidade mude e que as pessoas possam Eu sempre ter digo, serviço. Carmen, eu sempre digo o seguinte, que a gente não deve só pensar em partido, não. A gente tem que pensar em quem faz. Isso. Porque a política ela é para ser desenvolvida principalmente para o mais pobre. Então, quem tem uma condição mais abastada, uma condição melhor, ele tem que torcer que dê certo, independente de quem seja, né? De quem esteja no poder. Eu acho que a minha visão é essa. Mas eu dei uma olhada, Carmen, no plano de governo de vocês, e lá na parte de educação tem o seguinte, certo? Garantir a realização de parcerias entre a Prefeitura Municipal e as instituições de ensino do Rio Grande do Norte, para fortalecimento da educação. Aí a minha segunda pergunta é baseada nesse item do plano de governo, que eu pergunto o seguinte, nessa parceria com as instituições de ensino, certo? Por que também não incentivar, lá nas universidades, os TCCs, né, que é o trabalho de conclusão de curso, em temas mais reais? Eu vou traduzir o que é que eu quero dizer. Por exemplo, um dia desse agora eu estava perguntando, Carmen, conversando com uma pessoa lá na empresa, e era um estagiário, e o estagiário dizendo que ele estava terminando gestão ambiental. Então, poxa, aí eu disse, que área legal, rapaz, muito boa, meio ambiente precisa de várias questões e tal a serem resolvidas. E eu perguntei, qual é o seu TCC? Aí ele me informou que era o impacto ambiental, alguma coisa do tipo, na comunidade quilombola. Então, eu digo, meu irmão, por que não associar, né, ter colocado, por exemplo, vamos fazer um projeto aí de aterro sanitário controlado para uma cidade, levanta os dados, por exemplo, de Mossoró, que a gente está aqui, né? Levanta os dados, vamos fazer um trabalho, um TCC sobre o reuso de resíduos, todos os tipos de resíduos, vamos dizer, a prefeitura, ela coleta a podação. Sim. Tem vários resíduos ali no meio que tem como serem substituídos, ser feito reuso. Na parte do entulho, você pode ali fazer também vários reusos, pode fazer brita reciclada, areia reciclada, tudo isso aí. E essas questões de reuso, elas têm um impacto direto na natureza, na conservação. Por quê? Porque na hora que você está gerando, por exemplo, uma areia reciclada, proveniente de um reuso desse entulho, você criou uma areia reciclada, parte da areia que ia ser retirada da natureza vai acabar, não é? Sim. Se você triturou o entulho e você gerou uma brita 19 milímetros, por exemplo, parte da construção civil vai incorporar isso aí. E a prefeitura pode entrar incentivando tanto esse trabalho para que os jovens saiam das universidades com uma pegada mais real, mais realista, que desenvolva diretamente na cidade, né? Como também ele já trata o meio ambiente, numa pegada só. Então, você entendeu? Então, o que é que você acha de começar isso também além do ensino, claro, no ensino de base, mas também começar isso pelos TCCs das nossas universidades? É uma excelente ideia, Cleiton. Eu posso também, inclusive, conversar com o Laurence e com toda a nossa equipe para também sugerir e adotar essa ideia. Como você falou, essa questão aí do lixo, da reciclagem, da coleta seletiva, estávamos também conversando sobre esse tema e a importância que o aterro sanitário de Mossoró já está quase no limite. E nas gestões anteriores, nós tínhamos mais apoio aos grupos que fazem a reciclagem
e existia uma coleta seletiva que hoje não existe mais. O pessoal mais da reciclagem, né? De plástico, papelão, isso, né? Que existe a Acreve, que é uma associação... E a Ascamare. Isso, né? e a Ascamare, que com certeza ali empregam várias famílias. A última visita que eu fiz à Acreve, lá eles empregavam 20 famílias que viviam daquela renda ali e reaproveitando o que nós consumimos, que aquilo ali não é lixo, é para ser reciclado realmente. Exatamente. Se tiver base científica e vontade política, faz. Exatamente. E hoje, na realidade, eu não sei se vocês estão acompanhando, que saiu até ultimamente nas notícias, que Mossoró gasta muito com limpeza urbana. Hoje, atualmente, se paga quase 4 milhões por mês de limpeza urbana, enquanto cidades como Campina Grande, que tem 400 mil habitantes, nós não temos nem 300 mil habitantes ainda. Lá, uma cidade de porte maior, com uma população maior, paga 1 milhão e 100 por mês. E Mossoró, a diferença quase... mais de 300% a mais. E não tem esse trabalho de reciclagem, de coleta seletiva, que, além da questão do impacto ambiental para o município, tem a questão também social, que, como eu disse, essas associações, essas famílias vivem disso. E aí é uma proposta muito boa, e essa parceria com o governo estadual e também para o governo federal, essa questão da educação é fundamental. Só para terminar aqui essa questão de resíduo, para Cida entrar na próxima, por exemplo, na parte de podação, você tem como pegar os galhos menores e todas as folhas que são coletadas, e você, por um processo de trituração, você pode triturar eles, adicionar, por exemplo, você pode adicionar esterco bovino, e você ali tem uma metodologia para você gerar adubo, 100% orgânico. Aí você imagina a quantidade, Cid, de folhas e galhos que são coletados numa cidade do porto de Mossoró. E são isso descartados. Não é. Aí o que é que eu digo? Base científica vem da universidade, que vai desenvolver a fórmula. Se o município tem a poda nas mãos e o transporte, se ele não tiver condição, ele terceiriza isso com uma empresa. É muito fácil. E a empresa faz. Aí você imagine, basta colocar nesse cálculo, Carmen, o número em real que o município gasta, por exemplo, comprando adubo para tratar todos os jardins e praças que tem no município. Um projeto desse, a prefeitura, basta ela intermediar. Isso. Que com certeza uma empresa privada teria interesse. Você está entendendo? E ela ainda pode voltar, dependendo do negócio, ela volta ali um percentual em adubo para o município. O município nunca vai comprar. Exatamente. Adubo maior, ou seja, ele vai gerar emprego e renda, porque vai montar um negócio, um novo negócio, vai gerar riqueza na cidade e ainda vai deixar de gastar. E ainda vai também deixar de impactar o meio ambiente. Exatamente, e deixar a cidade mais limpa. Imagine, pense nisso aí, coloque no uma programa de excelente vocês. ideia, exatamente. A senhora falou das visitas que vêm sendo feitas nas UPAs, né? O que a senhora acha que a prefeitura ou o prefeito atual deixou de fazer para que a coisa funcionasse na devida ordem? Eu acredito que ele não deu prioridade à área da saúde. Eu vou citar um exemplo aqui que é absurdo. Não sei como é que um gestor municipal faz isso. Eu acho que é até um ato criminoso, que foi deixar um tomógrafo encaixotado por quase 2 anos, enquanto existe uma fila de espera por esse exame, que é um exame caro, que muitas pessoas não têm condições de pagar, e ele deixar um tomógrafo encaixotado, perdendo até a garantia do equipamento, que é um equipamento caríssimo, acredito eu, por picuinha política, pelo fato de o tomógrafo ter sido adquirido com a emenda de Beto Rosado, que era um adversário político do prefeito atual. E, por causa dessas picuinhas políticas, quem acaba sendo prejudicado, quem acaba pagando o pato é a população mais carente, que é quem mais precisa da saúde pública. Então, eu acredito que foi falta de prioridade, de deixar faltar o básico, porque, como eu falei, o orçamento de Mossoró é bilionário, fora os empréstimos que foram contraídos por essa gestão na ordem de 200 milhões, que vai se pagar
380 milhões, porque 185 milhões só de juros, e a saúde se encontra o caos que está hoje. Carmen, hoje, já de alguns anos, de uns 8 anos para cá, eu estou vendo, e queria saber qual o seu pensamento em relação a isso, eu estou vendo que existe uma nova política sendo maturada. E essa maturação tem passado pela linguagem do político, se ele consegue ou não sintonizar o seu discurso com o que o povo quer falar. Uma prova disso foi aquela eleição de Bolsonaro. A gente também pode ver isso na própria eleição do prefeito Alisson, que eu acho que ele teve o time, na época, de entender a transformação desse discurso. Então, aquele discurso de engessamento, de gel no cabelo, paletó, e dizendo que as pessoas percebem que não é quem é você, aquele candidato, que você não é. Então, isso traz um certo entrave hoje em dia, tá? A gente também percebe isso hoje, essa nova linguagem, principalmente das redes sociais, por exemplo, com o fenômeno que está acontecendo em São Paulo, né? Aquele Pablo Marçal, me parece que saiu bem pouquinho lá, um percentual, e já está nas cabeças, né? Ele está falando o que as pessoas querem ouvir. Agora, se ele vai executar ou vai fazer uma outra história, né? Então, as redes sociais hoje são muito fortes. E você, por ser jovem também, né? Você, com certeza, você deve usar as redes sociais. Eu não sei se de uma forma mais incisiva ou não. O que é que você acha desse? Você também percebe que existe essa nova pegada de campanha política? Cleiton, eu percebo e eu acho isso temerário. Porque, como você diz, eles falam o que as pessoas querem ouvir e conseguem conquistar aquele voto, mas acabam provavelmente não executando o que promete. E eu acredito que hoje as pessoas estão muito... Eu sou, como você falou, eu tenho 37 anos, não sou tão jovem assim, mas sou jovem, sou da era das redes sociais. Apesar de eu não gostar muito de usar as redes sociais, uso as redes sociais, mas eu acredito que é temerária essa questão de uma campanha política ser feita só através das redes sociais, porque dá para manipular muito as pessoas através das redes sociais, para ludibriar. Aqui em Mossoró é uma prova viva disso. Nós, acompanhando a rede social da gestão municipal, do prefeito, existe uma Mossoró que não é de verdade. Quando você vai andar nas ruas, quando você visita os equipamentos públicos, você vê que a realidade é outra. Então, isso é muito temerário. Quem vive só de rede social acha que está tudo perfeito. Só que a verdade é outra. E a gente está escutando isso das pessoas nas ruas. Por isso que eu acho isso temerário. Você está querendo dizer, por exemplo, que a mídia entrega mais do que realmente é feito? Muito mais, muito mais. Porque a mídia, ela vai mostrar só aquilo de bom, só o que foi feito de benefício. E outra coisa que eu acho gravíssima, existem as fake news, que também é muito usada na campanha eleitoral, na política. Então, uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então, se aquela mídia martelar que aquilo ali a pessoa vai acabar acreditando. E se você tiver uma mídia controlada, uma imprensa também controlada, o que você disser ali vai ser verdade. Por isso que eu acho que é muito temerário, porque as pessoas acabam sendo ludibriadas e acabam vivendo como se fosse num mundo paralelo, que na realidade não existe. Então, é por isso que eu acho temerário. Na questão da infraestrutura do nosso município, principalmente na área central da cidade, já que existe pouco estacionamento, área de estacionamento, e está dificultando até o acesso do cliente às lojas, de maneira geral. Qual seria a proposta de vocês para desafogar esse... Então, a questão para esse... Realmente ali o centro está um caos.
já vinha essa questão de estacionamento, falta de estacionamento, e toda aquela questão também de ter os ambulantes ali, que também acabam ocupando vagas que seriam para os carros. E agora, com essas obras que estão acontecendo, né, muito tapume, está dificultando mais ainda. Eu acredito que as propostas que poderiam ser feitas, que tem também no nosso plano de governo, é investir em transporte público para que as pessoas pudessem ir para o centro da cidade sem precisar pegar seu carro ou sua moto, um transporte público de qualidade que funcionasse para a população. E também a questão da Zona Azul, que eu acho que já devia ter sido implantada em Mossoró, aqui no centro. Por que é que você acha que entra governo e sai governo e não implanta? Eu não sei se é falta de interesse político. Realmente eu não entendo. Teve uma gestão, na gestão de Francisco José Júnior, eu lembro que houve até um estudo para implantar a Zona Azul aqui em Mossoró, mas até o momento nenhum gestor que chegou lá fez. Acredito que tem alguma dificuldade, mas eu tenho certeza que os comerciantes e também os clientes, a população moçoroense, preferia pagar, mas quando fosse buscar o centro, ter um local para estacionar do que do jeito que está hoje. Agora se percebe que a maioria dos locais que estão ocupados são justamente de quê? Dos donos das lojas, e na maioria das partes são dos funcionários, né? Também. Então, todos os espaços ficam ocupados e não dão acesso ao principal, que é o cliente, não é isso? E isso prejudica realmente os próprios proprietários desses estabelecimentos, porque o centro, o comércio, agora está migrando aqui para Nova Betânia, João da Escócia, Avenida Antônio Vieira de Sá, do Odécimo Rosado, porque no centro, infelizmente, tem esse problema de estacionamento. Tem uma outra pergunta, com relação aos projetos, já que é arquiteto, né, trabalha para a prefeitura, a parte urbanista. Isso. Quando se vão construir as clínicas, né, grandes ou grandes empreendimentos, não se faz um planejamento na área do estacionamento. Então, se fazem construções em áreas centrais, onde não vai dar espaço para... Não seria interessante que houvesse um plano diretor que contemplasse a questão, principalmente a área de estacionamento para... Na verdade, já existe um plano diretor e que contempla essas vagas de estacionamento. Tem que respeitar. Agora, o centro, como a maioria das construções ali já são muito antigas, eu acredito que, à época, não existia esse plano diretor. E, inclusive, o plano diretor que está hoje foi ainda da primeira gestão da ex-prefeita Fafá Rosado e já está muito defasado. Mossoró já cresceu muito e é urgente essa atualização do plano diretor. Já foi eu acho que 2009, se não me engano. A última atualização, exatamente, né? A última atualização do plano diretor. E com relação às vagas, realmente já existe. Sabe? Existe o plano diretor, existe o Código de Obras do município, Isso. Que ele também faz essa ressalva. Agora, o que é que acontece? Existem construções que não são legalizadas. E tem outras que são muito antigas já, são não? muito antigas, mas eu acho... com relação, Cid, vocês estavam falando dessa questão do estacionamento, e Carmen foi muito feliz quando ela disse o seguinte, disse que essa falta de estacionamento impacta principalmente os próprios lojistas. Isso. E interessante como entra ano e sai ano, eles ainda não têm essa consciência. Sabe o que é que ocorreu? Houve uma migração hoje de quem quer abrir outros comércios, eles não estão mais abrindo lá, estão abrindo aqui, ao longo da Nova Betânia. E tem também um grande potencial hoje, Cid, Carmen, que é no Santo Antônio. Isso, já tem um comércio muito aquecido. E, assim, tem lojas lá com poder de venda de produtos, assim como aqui na Zona Central não tem, certo? Eu conheci algumas agora, um tempo desse, e eu fiquei com redes sociais ativas, grandes comércios, com bastante pujança, né? E é essa a questão, porque quando alguém vai para o centro, hoje a primeira coisa que ele pensa é no estacionamento. Ele disse, não tem onde estacionar o carro lá. Então, justamente, eu acho que passa pela Zona Azul, aquela questão dos 30 minutos, você tem 30 minutos para você colocar seu carro, né? Inclusive, até a questão dos táxis, há um tempo atrás, também impacta, porque se você vem um táxi desse do interior,
aqui das cidades circunvizinhas, ele para ali às 9 horas da manhã e quer sair só às 16 horas ocupando essa vaga, então a Zona Azul vai resolver isso aí, entendeu? Vai ter que pagar, né? Claro, exato. não é? Carmen, eu vi também outra coisa lá, outro ponto no plano de governo de vocês, que é com relação à questão da assistência social, sabe? Sim. E eu vi o seguinte, né? Garantir o aluguel social para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, certo? Ou seja, quem não está podendo pagar, né? O município, no seu plano de governo, vai dar um jeito disso aí. Então, o que é que eu pergunto? A Prefeitura de Mossoró, historicamente, atrasa os aluguéis de alguns prédios, né? Isso aí sempre teve, isso aí não é de hoje, não é de 10 anos, sempre teve, tradicionalmente. Atrasa esses aluguéis, né? E como esperar, assim, viabilizar esse aluguel? Claro, vai passar por prioridade, né, vontade política, mas como é que iria viabilizar esse aluguel, assim, dessas pessoas? Porque quando começaram essas pessoas a comprovar que não tem condições de pagar, que está vulnerável, então como fazer numa gigante como essa Prefeitura de Mossoró? De onde é que vem esse recurso, né? É verdade. Mossoró precisa buscar novas matrizes econômicas para suprir esses investimentos que o plano de governo propôs. Já pensamos também no polo moveleiro para ser instalado aqui em Mossoró, nos bairros, porque nós vemos muitas marcenarias fundo de quintal, pessoas que trabalham muito bem, que são bons artesãos, bons profissionais, mas que não têm nenhum incentivo. E, visitando loja também que vende móveis, nós encontramos que os móveis que eles vendem nas lojas não são móveis produzidos aqui em Mossoró, mas trazem do Rio Grande do Sul, ao invés de dar oportunidade às pessoas daqui. Mas porque não tem incentivo, não tem essa organização. Então, eu acho que cabe ao poder público gerar novas matrizes econômicas para suprir as necessidades, e também outra questão é buscar parceria com o governo estadual e federal. Essa questão do aluguel social seria temporário, porque o problema só é resolvido com a casa própria. E, por exemplo, nessa gestão não teve nenhum programa de parceria para a construção de casa própria. O último investimento aqui em Mossoró para esse tipo de situação foi aquele residencial Mossoró 1 e 2 e o 3, que já está pronto, mas eu não sei por que ainda não foi entregue. Porque realmente esse problema de moradia e também de pessoas que... Hoje mesmo teve um protesto dos moradores do conjunto Aldete e Rosado, porque as casas que estão lá estão com rachaduras, foram construídas de uma forma que a fundação não foi apropriada para o solo que existia lá. E aí tem toda uma problemática, essas pessoas vão morar onde? Vão para onde? E eu acredito que para ter essa renda, para manter esses programas sociais, tem que gerar novas matrizes econômicas. Como eu dei exemplo do polo moveleiro, nós também temos a proposta do turismo religioso em relação à construção da estátua de Santa Luzia, que nós sabemos que aqui mesmo no Rio Grande do Norte tem a questão de Santa Cruz, que foi um sucesso. E foi Santa Rita, né? Lá? Exatamente, a imagem de Santa Rita, que durante um ano inteiro movimenta aquela cidade e gera emprego, gera renda. E foi tudo construído com recurso de parceria com o governo federal. E poderia ser feita a mesma coisa. Nós aqui em Mossoró já temos uma festa de Santa Luzia muito forte. Você imagine aí se tivesse uma imagem de Santa Luzia, que seria o ano inteiro visitado, como acontece, como eu disse, em Santa Rita, a imagem de Santa Rita em Santa Cruz, como acontece em Juazeiro, no Ceará. Então, nós temos que buscar. Nesses 4 anos, quase 4 anos dessa gestão, não foi atraída nenhuma nova empresa para se instalar aqui, para gerar emprego e renda, não foi visto nenhuma matriz econômica para ter esses rendimentos e melhorar
a capacidade do nosso município em relação à arrecadação. A senhora está falando em arrecadação. E a questão do polo industrial aqui da cidade, que praticamente parece que morreu ali, né? Exatamente isso que eu estou falando. Não houve nenhum atrativo para que empresas viessem a se instalar. A última grande empresa que eu me recordo de ter vindo de fora se instalar em Mossoró foi a AIC, que é um telemarketing, que hoje gera aqui em Mossoró quase 6 mil empregos, é uma empresa grande, que foi na época da gestão da ex-prefeita Cláudia Regina. Depois disso, eu não me recordo de uma grande empresa que tenha vindo se instalar. Isso por causa de falta de investimento e de incentivo para que novas empresas possam vir para Mossoró. Carmen, com relação à acessibilidade, a gente vê que hoje a cidade ela não provém de uns projetos, né, que sejam colocados em prática para a questão da acessibilidade. Nós temos cadeirantes, pessoas da terceira idade, né, e outros que estão cometidos de algumas comorbidades. Como é que a senhora planeja organizar toda essa estrutura, já aqui com o arquiteto, aqui, o urbanista, né? Porque a gente vê que próprios órgãos, repartições da prefeitura não existe acessibilidade, a universidade não tem acessibilidade, né? Como é que ela vai corrigir um erro que ela já está com esse mesmo erro? É complicado essa questão da acessibilidade, e ali pelo centro a acessibilidade é zero, né? As calçadas todas desniveladas, irregulares. É um problema muito complicado de ser resolvido, mas acredito que passa por essa questão do Código de Obras, do plano diretor, para que todo novo equipamento, nova construção tem que respeitar o que já existe aí e dar um prazo para os que já estão construindo se adequarem. O Ministério Público mesmo já age nesse sentido. A Câmara Municipal de Mossoró, que é um prédio muito antigo e é um prédio alugado, o Ministério Público firmou um TAC com a Câmara Municipal para fazer algumas adequações e tornar aquele prédio acessível. Que, como você disse, os próprios equipamentos públicos, os próprios órgãos públicos não têm essa acessibilidade. Então, é uma questão difícil de se resolver, mas tem que se buscar uma solução, e eu acredito que a solução é essa, para que as novas construções todas sejam adequadas e respeitem a acessibilidade, e aquelas que já estão prontas, já estão construídas, tenham um prazo para poderem fazer essa adequação. Outra coisa nesse mesmo tema, Cid e Carmen, existem as barreiras arquitetônicas também, além dessa questão do desnivelamento, né, das calçadas. Por exemplo, aqui tem comércios em Mossoró que colocam seus produtos na calçada. Então, para quem não tem deficiência alguma, então ele passa, ele desce, vai para o asfalto, arrisca a vida, passa no meio de um carro ou outro no estacionamento. Mas quem é cadeirante, gente? Quem um deficiente visual, um cadeirante. Deficiente visual, como é que ele vai fazer isso? Por exemplo, aqui em Mossoró tem vários exemplos, né? Tem aqueles quiosques que ficam nas calçadas, ali ao longo da Coronel Gurgel, na zona central do município, né? Também, por exemplo, tem aqui um ponto que eu acho assim, eu acho o exemplo de Mossoró, que é uma loja que tem panelas, né, de alumínio, de panela que fica que ali. É na esquina. Não fica mais só na calçada, não. Na esquina fica no do asfalto. mercado. Então, eu acho isso gritante. E assim, eu não sou contra, não sei nem quem são os proprietários e tudo, mas assim, eu acho que as ruas, né, as calçadas fazem parte do logradouro público, juntamente com a pista de rolamento. Então, assim, você tem um comércio que tem seus produtos nas calçadas e tem até avançando já na zona do asfalto, e você como pedestre, como um deficiente visual, por exemplo, ele vai se acidentar porque ninguém faz nada, porque politicamente é ruim com aquela família. Então, assim, isso é muito... É fácil de resolver porque isso parte de uma ilegalidade. Então, se o poder público representar a legalidade, isso seria fácil. Mas me parece que tem uma questão política, alguma coisa que não se resolve, né? Parece que isso traz um desgaste para o gestor. Exatamente isso, traz um desgaste político. Eu não sei se vocês se lembram que na gestão também de Francisco José Júnior, ele chegou, acho que foi um dia que retirou todos aqueles ambulantes e realmente retirou todos.
Só que aí eles entraram com ação judicial e foi determinado... Uma convulsão social ali, né? Foi determinado que eles pudessem voltar para... E eu lembro que até na época foi sugerido, junto ao Ministério Público, que criassem parklets, que são, não sei se vocês já viram, tem muito em São Paulo, em Fortaleza também tem, que é como se fosse uma extensão da calçada para fazer, só que de forma organizada. Só que aí já vai esbarrar em outro problema, que é aquela questão do estacionamento, que no centro da cidade já é precário. Essa atual gestão está construindo um local para alocar esses ambulantes, mas eu acredito que não vai conseguir resolver o problema, porque os boxes que vão ser disponibilizados não vão conseguir atender a todos os ambulantes. Sim, é reduzido, né? Isso. Então, tem que se fazer um estudo da maneira de como tornar o centro da cidade, não só o centro da cidade, mas todo Mossoró acessível, mas principalmente ali no centro da cidade, que a gente vê que é gritante a falta de acessibilidade. E como você disse, passa pelo desgaste que nenhum gestor quer enfrentar esse desgaste, mas é preciso fazer, alguém tem que enfrentar para no futuro colher os frutos. Com relação à política, como é que a senhora está vendo na caminhada que vocês estão fazendo junto às comunidades, como é que está a aceitação da chapa? Então, nós estamos sendo muito bem recebidos, tanto eu quanto o Laurence. A gente até chega a questionar as pesquisas que são publicadas, porque quando a gente chega nas residências, nas casas das pessoas, a maioria do eleitor diz que está indeciso, que vai analisar as propostas. Um ou outro já tem o seu candidato, sim, mas a maioria está aberto e todos nos recebendo muito bem e também escutando muitas insatisfações, como eu falei, principalmente em relação à saúde. Falta do básico, falta de cirurgia eletiva, falta de medicação, falta de atendimento odontológico, atendimento médico. E a precariedade também das condições dos postos de saúde, das UPAs. É o que estamos encontrando. E fora que também a periferia abandonada, porque fora essa questão da saúde e o que falta nas UBSs desses bairros, também muita rua esburacada, muito esgoto a céu aberto, muita lama, muito lixo, muita sujeira. Com relação ao adolescente, sobre aquele que está numa situação assim de infração, né? Existe uma proposta de vocês para cuidar dessa demanda de adolescentes na questão da assistência aos mesmos? Sim? Temos que ter um olhar especial também para esses adolescentes, porque já é uma dificuldade para conseguir um primeiro emprego. E ainda mais estando numa situação de vulnerabilidade social e se tiver cometido alguma conduta errada. Então, nós temos que buscar mecanismos e parcerias nas empresas privadas, inclusive as que têm algum contrato com o município, com a prefeitura, para que tenha uma cota para que possa dar uma oportunidade para esses jovens. Com relação aos idosos, que propostas vocês encampam para que ele seja bem assistido? Outra questão também que a gente encontra muita reclamação é que os idosos estão abandonados. A assistência, inclusive, para o abrigo de idosos, o Amantino Câmara, aqui em Mossoró, também é bem reduzida em relação à prefeitura municipal, o que eles destinam para lá, para ajudar esses idosos. E também aqueles idosos que estão nas suas casas, que não têm essa assistência. Em antigas gestões, existia o acompanhamento através da Secretaria de Assistência Social desses idosos em casa, tanto em relação ao atendimento médico, em relação à saúde mental, em relação a ter também um divertimento, uma cultura para esses idosos, que na maioria das vezes acabam esquecidos. Inclusive, quando a gente está fazendo as visitas,
os idosos são os que mais assim demoram porque eles querem conversar. Eu acho que existe muito essa carência. Exatamente. Falar agora aqui um pouquinho da tira e entulho ambiental. Olha, gente, você aí na sua indústria, no seu comércio, você precisa de uma empresa especializada no transporte e na destinação final de resíduos. Só entrar em contato com a tira e entulho ambiental. Essa empresa está aí passando parte do transporte dela, tá certo? Na tela. Olha, a construção civil gera o entulho. Essa empresa é licenciada. A parte da zona do petróleo, do comércio do petróleo, tá certo? Todas essas empresas que trabalham diretamente e indiretamente com o nicho Petrobras, elas geram um resíduo classe 1, resíduo contaminado com óleo, com graxa, EPIs. Essa empresa, a Tira e Entulho, também é licenciada para isso. E para você que é da indústria de alimentos, avaria de produção e tudo mais, também a Tira e Entulho Ambiental também está devidamente habilitada e licenciada. E outra, com o seu processo 100% licenciado pelo IDEMA, tanto a parte de transporte como a parte do aterro, tá certo? Olha, você quer entrar em contato com o Departamento de Gestão Ambiental da Tira e Entulho Ambiental, só entrar lá no 849-8898-5828. É o WhatsApp. Você pode chamar lá alguém da gestão ambiental, passar a sua demanda, que a equipe da gestão ambiental vai lhe retornar. E se você preferir, também pode entrar através do site grupoprojeto.com.br. Lá no site tem a aba Tira e Entulho Ambiental. Você clica lá e lá tem todo o portfólio da empresa, tá certo? E você pode, a um clique também, saber e informar a demanda que você tem, o tipo de resíduo, tá certo? Toda a sua demanda, e a Tira e Entulho Ambiental vai resolver para você, tá bom? Queremos agradecer, né, a você que tem nos acompanhado até aqui. Você quer ser um parceiro do Pessoal Podcast? Nós estamos aí em 17 cidades, através da TCM, canal 10 e 14.1 HD. Estamos também através da FM 95 e da 98 FM, no Vale do Apodi, em 60 cidades, tá? Então, para você que tem comércio, para você que é empresário, está achando interessante o nosso bate-papo e quer que a sua empresa faça parte aqui do programa, só entrar em contato através das redes sociais e a nossa produção vai lhe responder no momento oportuno, tá certo? Produção, já estamos aí no YouTube, estamos faltando aí 3 minutinhos, né? Então, quero me dirigir a você que, por uma razão ou outra, ainda não se inscreveu na plataforma YouTube, no nosso canal Pessoal Podcast, tá? Você vai lá na plataforma do YouTube agora, se inscreva, porque aqui na grade da TCM, pela 95 FM 98, o programa é transmitido por 1 hora. Mas ainda nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com Carmen e Júlia, tá certo? Com o nosso companheiro aqui de bancada, Cid. Vamos prolongar por mais 30 minutos. E você vai assistir pelo nosso canal do YouTube apenas, tá certo? Então, vá se inscrevendo, compartilhe, comente, para que a gente possa trazer pessoas assim interessantes como Carmen e Júlia, tá? Carmen, eu queria perguntar a você, como é que você vê o papel hoje da mulher na política? Eu estou notando que cada vez mais as mulheres estão entrando, né? As mulheres são muito organizadas, têm um coração mais puro, um coração de mãe, né? Inclusive, esse tema está sendo usado nas campanhas políticas, né? Pelas prefeitas, né? Que estão dizendo que não são só prefeitas, são mães, né? Como é que você vê isso aí, essa participação? Infelizmente, a participação da mulher na política ainda é muito pequena, muito tímida. E eu acredito que já avançamos bastante em ter uma cota de candidatas mulheres. 30% das candidaturas do Legislativo tem que ser de mulheres. Então, isso já traz a mulher também para a política, mas eu acredito que o que ajudaria mais a levar a mulher realmente a entrar na política é que houvesse realmente cota de cadeiras, de número de vagas para as mulheres. E é muito interessante ter mulheres na política, porque nada sobre nós sem nós, é aquele tema. Um homem não vai saber discutir um tema da mulher como uma mulher.
porque ele não vive aquilo no seu dia a dia, na sua vida. O homem pode ter filho, mas a mãe sabe as necessidades de uma mãe, do seu filho. Acolhe, então, né? realmente, então é diferente. Inclusive, quando eu tenho visitado, eu peço uma oportunidade para os eleitores e digo, é muito importante a presença da mulher numa chapa, da mulher na prefeitura, porque nós realmente temos um olhar diferenciado. Não só para as mulheres, como para as crianças, como para o idoso também. Então, eu fico triste, inclusive, de Mossoró, são 23 vereadores hoje e só somos 2 mulheres. Eu e a vereadora Marleide Cunha. São 2 mulheres e 21 homens. Isso no seu partido? Não, aqui na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. São 23 vereadores e só existem 2 mulheres. Houve uma legislatura que minha mãe, Isabel Montenegro, era a única mulher da Câmara Municipal. Dentro de, salvo engano, 170 anos da existência da Câmara Municipal em Mossoró, tivemos apenas 24 vereadoras mulheres, quase o número de vereadores dessa legislatura, que são 23. Então, assim, uma participação ainda muito pequena. Entre os presidentes da Câmara Municipal de Mossoró, apenas 2 mulheres. A ex-vereadora Maria Lúcia e a minha mãe, a ex-vereadora Isabel Montenegro. Então, realmente, a política ainda é um ambiente muito masculino. E nós sofremos também por isso. Existe a violência de gênero. Eu mesma já fui vítima na Câmara de alguns vereadores que, por serem homens, tentam intimidar tanto eu como a vereadora Marleide, por sermos mulher. E também... Quem está lhe acompanhando é seu esposo aí? Esse vereador que tentou lhe intimidar não viu o tamanho, não, do seu marido, não? Eu acho que ele viu. E a questão também de derrubar projetos voltados para os benefícios da mulher. E isso aconteceu semana passada. Sim. Um projeto que era sobre a pobreza menstrual, no intuito de disponibilizar absorventes de forma gratuita para aquelas mulheres, para aquelas meninas que não têm condições de comprar. Isso já a nível nacional já existe, já né? Federal, existe, né? Isso. E nós queríamos trazer aqui para o nível municipal e, infelizmente, os colegas vereadores também, acredito eu, pelo que se conversa nos bastidores, que a mando do prefeito, os vereadores da situação, que são maioria, derrubaram um projeto dessa importância. Porque eu acredito que por serem homens também, porque não sabe qual é a importância de um absorvente para uma mulher. Principalmente aquele pessoal de rua, né? Tem mulheres que não têm condições, e é uma questão de higiene, é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. E tem meninas que não têm condições de ir para o absorvente, de comprar absorvente, existem estudos que mostram isso. E deixam de ir para a escola. Existe a evasão escolar, que deixam de sair de casa. Tem outras que chegam a usar miolo de pão, papel higiênico, pano, porque não tem condições de comprar um absorvente. E isso acaba desencadeando doenças e tem a questão da higiene e da saúde. Agora, nós tivemos recentemente o Agosto Lilás, não é isso? Sim. Inclusive, eu observei que entre os planos de governo está a questão do Centro de Referência da Mulher. Como é que vai funcionar? Já que já existem alguns órgãos do governo do Estado e até federal que trabalham essa questão da proteção contra a violência à mulher. Infelizmente, inclusive ontem no Fantástico, não sei se vocês acompanharam, mas uma mulher esclarecida que trabalha na área, uma delegada, sendo vítima de violência do seu esposo, que era um policial. E, infelizmente, também vem crescendo essa violência contra a mulher. Então, é muito importante ter órgãos que possam defender essas mulheres, que elas possam procurar de forma segura, porque muitas se submetem a isso porque são dependentes financeiramente dos seus companheiros. Submissas, né? Isso. E acabam tendo que se submeter a isso, pois não tem uma pessoa que dê apoio. Então, esses centros são muito importantes
para acolher essas mulheres. Mas a Prefeitura de Mossoró já tem aquela patrulha da Maria da Maria Penha. da Penha. Existe a patrulha, mas aí não existe um local de acolhimento para essas mulheres, para essa questão da patrulha Maria da Penha, elas vão... Só para resolver o caso. Exatamente, vão... Mas aí, justamente, a causa não, né? Isso. E a consequência dela, né? Que Mas pode o Ministério se Público não trabalha junto com... Trabalha. Existem também centros feministas do governo do Estado, também existe a Casa da Mulher Brasileira, que também é do governo federal, mas a nível municipal Você não. não tem? Não. Sim. Carmen, a gente viu recentemente a questão de divulgação de IDEB, né? Sim. Aqui em Mossoró. E eu fui dar uma estudada, que a gente comemorando aqui algo em torno de 5 e pouco, e uns dizem que é 4 e pouco, enfim. Mas aí quando a gente vai para uma cidade mais ou menos do perfil de Mossoró, que seria Sobral, aqui no Ceará, a gente vê o IDEB mais de 9, né? E a gente fica comemorando um IDEB que é quase a metade do de Sobral, né? O que é que a gente pode fazer para definitivamente a gente alçar um voo maior nessa questão do IDEB aqui do município? Na verdade, Cleiton, a gente não tem nada a comemorar em relação ao IDEB de Mossoró. Esse é um dos pontos que eu digo que a mídia, quando quer colocar uma mentira contada várias vezes, acaba se tornando uma verdade. O gestor municipal queria comemorar e acabou fazendo um jeito que Mossoró aparecesse numa boa posição, mas, na verdade, está em uma péssima colocação. Inclusive, pegando os índices do IDEB, Mossoró retrocedeu a 2015. Então, ou seja, estamos a 2024 e a nota de hoje baixou para a mesma nota que era em 2015. Então, nós retrocedemos, na verdade. É como se pegasse vocês são homens, gostam de futebol, acredito eu, pegasse a tabela do campeonato e pegasse só aqueles times que estão lá embaixo, para a zona de rebaixamento, e comparasse com os que estão abaixo de você. Foi isso que a gestão municipal fez em relação à nota do IDEB. E como nós sabemos, no Ceará, eu estudei em Fortaleza, como eu disse aqui, me formei lá em Fortaleza. Lá, a atenção para a educação é muito grande. Os gestores lá, eles lutam. Aqui, infelizmente, no Rio Grande do Norte e em Mossoró, a campanha política se encerra e os candidatos não descem do palanque. Então, não há uma união de forças para tentar trazer benefícios para a nossa cidade. Então, infelizmente, isso é reflexo, porque nós sabemos que a educação não é construída, o que eu vou implantar hoje já vai ser colhido amanhã. Isso vem já de uma gestão. São os frutos, né? Sementes boas, né? Exatamente, já lá de trás. Só que a partir do momento que, em 2020, nós tivemos uma nota, e em 2024, nós retrocedemos a 2015, não existe um Mossoró Cidade da Educação como é pregado pela gestão. A partir do momento que existe um relatório do Ministério Público, que existe quase 1.000 crianças sem vaga de creche, não existe um Mossoró Cidade da Educação. E essas crianças? Aí, como eu digo também, que não desce do palanque. A governadora do Estado pediu que a Prefeitura de Mossoró cedesse um terreno para construir um IF aqui em Mossoró. Infelizmente, o prefeito não cedeu. Já cidades como Macaíba, Currais Novos, já estão sendo entregues esses IFs, que podia estar sendo também aqui em Mossoró. E aí atrasou tudo, porque você sabe que tudo na gestão pública é burocrático. Tem que fazer licitação, tem que desapropriar terreno para poder iniciar a construção. O que foi que o prefeito fez? Negou a doação e anunciou a construção de um CETEC, um centro técnico, que é semelhante a um IF, sendo que a responsabilidade do município é na educação básica. Se o prefeito tivesse cedido, teria esse IF construído aqui em Mossoró e os 15 milhões que ele disse que vai investir nesse CETEC podia ser investido na educação básica, que é a responsabilidade do município. E, infelizmente, como eu disse, as coisas aqui em Mossoró não andam porque acaba uma eleição e ninguém desce do palanque para buscar parcerias para tentar melhorar essa questão não só da educação, como da saúde. Eu
já tive como professor em algum momento, sabendo no ensino básico, assim, né? No ginásio, essas coisas. Eu percebi que uma boa parte das crianças que vêm da periferia, ela vai para a escola justamente por causa do alimento, daquele café da manhã que ele não tem em casa. Mas eu percebi uma coisa estranha. O que estava sendo servido era apenas cuscuz, né? Isso vai mudar quando você chegar à gestão? Com certeza, porque a criança tem que ter um alimento de qualidade e também todos os nutrientes, proteínas para se crescer e se desenvolver. E também nós sabemos que uma criança bem alimentada, ela vai acabar aprendendo mais, ela vai acabar absorvendo mais conhecimento. Inclusive, nós temos também a ideia de, na merenda escolar, incluir os produtos que vêm da agricultura familiar, mas também para justamente fomentar esses produtores da zona rural, que eles poderiam se associar criando cooperativas para fornecer esses alimentos para o município. Era justamente onde eu queria chegar. Exatamente. Então, já me adiantei. Familiar, né? A gente vê na zona rural o quanto é difícil, né, o agricultor colocar em prática a sua atividade, não é isso? Isso, porque eles têm que ter um incentivo para se regularizarem, constituírem essa cooperativa, criarem um CNPJ, porque para fornecer para órgão público tem que estar, como é que se diz? Regular, né? Regular, tem que estar com todas as certidões. Mas a questão do abastecimento d'água também, a falta da água nesses locais influencia também. Influencia. Nós estamos também visitando as zonas rurais. Algumas zonas rurais não têm esse problema de água. Outras têm. Inclusive, essa é uma das questões da razão porque vários assentamentos rurais não deram certo. Não está dando certo. Porque faziam a divisão das terras, mas entregavam a terra improdutiva e sem infraestrutura para o agricultor. Então, ele já não tem condição alguma. Você acha que um agricultor tem 40, 50 mil para furar um poço de 50 metros? 70 não tem esse dinheiro, entendeu? Não adianta fornecer essa terra sem um mínimo de infraestrutura para que eles possam desenvolver um trabalho. Né? Exatamente. Tem que dar condições. Carmen, agora, aqui nós temos um tema que agora está muito na pauta do moçoroense, dessa região toda, né? Que é o Nogueirão, o estádio Nogueirão, certo? Ele passou por algumas modificações há um tempo atrás e a atual gestão diz que quando entrou já encontrou fechado e por aí vai. Né? Pois foi municipalizado. E assim, o moçoroense continua sem um estádio, né? A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte sem um estádio, tendo que ir para outros locais, né? Se dirigir para outras cidades até para acompanhar os jogos. Como essa situação, você tem alguma coisa, vocês conversaram sobre isso, você e Laurence, sobre o que é que vocês vão poder fazer a respeito do Nogueirão? Sim, essa gestão mente quando diz que encontrou o Nogueirão fechado. E que, inclusive, disse que o Nogueirão já estava fechado há mais de 4 anos quando ele assumiu a gestão. Realmente, quem é de Mossoró e acompanha o futebol moçoroense sabe que isso não é verdade. Mais uma fake news que eu disse que a mídia acaba, às vezes, mostrando, e quem não tem esse conhecimento acaba acreditando que isso é verdade e não é. O prefeito, quando assumiu a prefeitura, uma das primeiras coisas que ele fez foi municipalizar o Nogueirão, mas abandonou completamente o estádio. E hoje está do jeito que se encontra, fechado, por falta de vontade política, porque ele poderia muito bem dar valor ao esporte local, investir no esporte local. Inclusive, existem emendas de deputados que foram destinadas para a reforma do Nogueirão e ele não aplicou essas emendas. Então, existe o dinheiro, existe o recurso e o que falta é vontade de fazer. Quer dizer que já existe esse recurso para ser aplicado? Alguns deputados federais e estaduais destinaram emendas. Sim, acredito isso. Não, já destinaram, já enviaram as emendas. Eita. Só que não foram utilizadas.
Não estou dizendo que as emendas que foram enviadas são suficientes para resolver todo o problema. Mas amenizava, né? Mas já é uma boa ajuda, começo, né? com certeza. E os times, com certeza, a Liga Desportiva Moçoroense tem todo o interesse em resolver esse problema do Nogueirão. Eu acredito que, se tivesse vontade, poderia se criar uma campanha, poderia se buscar parcerias para trazer de volta o Nogueirão. E já tenho conversado com o Laurence sobre isso, inclusive ele falou na sabatina que veio aqui na TCM, que a ideia seria fazer uma parceria público-privada para deixar o Nogueirão naquele local onde está hoje, que é um local central, que nós sabemos que o futebol é um esporte popular. Então, todo mundo, do mais rico ao mais simples, do mais humilde, quer assistir uma partida de futebol. E isso hoje está, como disse, tem que jogar uma cidade de Porto Mossoró, tem que jogar em Açu, em cidades menores, porque não tem um estádio. Então, a nossa proposta, e nós vemos como uma solução, que seria fazer essa parceria público-privada e fazer um mall, um shopping aberto, e que essas lojas, que lá é uma localização nobre, muito boa, e mantivesse o estádio, fazendo também uma arena multiuso, como a gente vê em várias cidades, quando esses estádios que cediam festas, cediam festivais, e com certeza viabilizaria a abertura do Nogueirão. Com relação aos eventos festivos, né? A cidade hoje é só festa, né? Sim. Qual seria a proposta de vocês para dar continuidade aos eventos que a Prefeitura já colocou como agenda para o ano? Com certeza, o Mossoró Cidade Junina já é um patrimônio cultural da nossa cidade. Nós sabemos isso, o Chuva de Bala. E agora também o Mossoró Sal e Luz. Como eu disse, também tem a festa de Santa Luzia, que também já é um patrimônio cultural da cidade de Mossoró, onde nós recebemos muitos visitantes. E queremos, sim, dar continuidade. É importante para a economia, é importante para a cultura local, mas também fazer parcerias com o setor privado para diminuir o investimento nessas festas, continuar tendo festas boas, organizadas, mas diminuir o investimento público, que esse recurso pode ser utilizado em outros setores que devem ser prioridade, como eu já falei aqui, saúde e educação. No último Mossoró Cidade Junina foi investido mais de 30 milhões, enquanto Caruaru, que também tem um grande São João, se investiu cerca de 6 milhões. Por quê? Porque eles têm uma parceria privada, público-privada, que os patrocinadores custeiam grande parte dessas festas, que continuam sendo públicas, só que, por exemplo, dentro daquele ambiente, o patrocinador, digamos, seja uma marca de cerveja. A Alissa vai vender aquela cerveja. E ele entra com essa contrapartida, vai vender o produto dele e o merchan, né? Faz o merchan, e a população tem um evento da mesma forma, gratuito, para todo mundo que quiser acompanhar a festa e se divertir. Isso, é isso aí. Carmen, você já falou agora há pouco que nós temos que avançar no sentido de criarmos novas matrizes econômicas, né? Sim. Para viabilizar cada vez mais essa questão de geração de emprego e renda na nossa cidade. E a gente você falou sobre que o seu plano de governo, vocês vão avançar na questão da implantação do projeto de Santa Luzia, que vai trazer e incrementar o turismo religioso da nossa cidade. E um outro ponto que é muito interessante também e é até pouco debatido, eu acho, é a questão da despoluição do Rio Mossoró. Porque você já deve ter ido no Lago Paranoá, em Brasília, já, né? E ali tem aquele calçadão urbanizado, né? Tem lá a lagoa ali, aquele lago, né? As pessoas praticando esportes, natação, no caiaque, no barquinho. E você tem aquela parte urbanizada ali, que são aqueles quiosques, vendendo tudo, gerando emprego, renda, o pessoal se divertindo, é iluminado, dá para você correr, caminhar, confraternizar. E eu pensei, já pensou isso aqui em Mossoró, implantado ali, começando do Parque Municipal, por exemplo, e indo ali por trás, indo até ali, aquela setor ali embaixo daquelas
pontes, né, urbanizasse aquilo ali, eu acho que daria um incentivo muito grande à parte turística de Mossoró. Vocês pensaram no seu plano de governo, você em conversa com o Laurence, vocês pensaram alguma coisa na questão desse rio? Com certeza. Nós conversamos também sobre isso e, inclusive, o prefeito que aí está se comprometeu no plano de governo dele em 2020 a revitalizar o Rio Mossoró. Mas estamos acabando a gestão e nada foi feito pelo Rio Mossoró. Está tomado de aguapés, a poluição tomando de conta do rio e aquela área ali totalmente abandonada. Como você disse, citou o exemplo do Lago Paranoá, em Brasília. Eu cito também um exemplo do Parque do Cocó, em Fortaleza, que existem trilhas que daria para fazer ali no Parque Municipal também. Questão do ecoturismo, a questão também ali o Carcará abandonado, aquilo ali à noite poderia ser um ambiente de restaurante, de música ao vivo, para artesanato. O próprio Arte da Terra, que ali também é circunvizinho, que também está abandonado, que poderia ser um local onde os artesãos... E eu ainda tive a sorte que esse local que você chamou ali, o Sujeito, aquilo ali já foi, que é o Carcará que você chamou, ali era o Sujeito. Então, eu acompanhei uma época que ali era um ponto... dos pontos mais, né? Eu já escutei falar, mas não peguei esse período. Festas, o rio era limpo ainda, a parte arborizada, o estacionamento, também, naquela época, quando eu era criança. O Arte da Terra também, eu acompanhei que lá tinha, ali naquela pracinha das pontes, ali tinha uma feira de artesanato gigante. Eu lembro, o Arte da Terra, eu cheguei a acompanhar, e realmente aquela área ali está completamente morta e esquecida. Aí, né? Eu acho que já presenciei algumas coisas assim meio questionáveis ali, né? A questão de drogas, né? Sim. Um ambiente que podia ser aproveitado com eles, a parte, né? Com aquela área muito boa para eventos, na parte de turismo, do artesanato. Até uma vez eu conversando com uma certa pessoa que eu ia dar até uma sugestão para ver se revitalizava aquilo ali, né? Que está tudo abandonado mesmo. Aquilo ali seria excelente para explorar o turismo de Mossoró. Exatamente, um clima bom, um local aconchegante. Até aquela o rio, se fosse bonito, meio abandonado. Ali aquele setor, infelizmente, está completamente abandonado. Então, eu acredito que o início seria a limpeza do rio, seria a limpeza do rio e ao redor fazer um calçadão, fazer restaurantes, fazer quiosques. Essa questão também do artesanato, que hoje os artesãos não têm um local onde eles possam expor o seu trabalho. E sendo um polo turístico, é muito interessante vincular o artesanato. E essa questão de ecoturismo também, trilha. Não sei se é barraco, chama aquilo ali. Eles são de posse ou eles têm um contrato para ter domínio sobre aqueles espaços ali? Quais? Aqueles barracos lá onde eles estão, aqueles quiosques, né? No Carcará? Sim, ali. Aquele pertence ao município, como antigamente era na Praça de Convivência, né? Que agora foi reformada e houve uma terceirização. E aí a gestão municipal esqueceu, aquele setor ali está totalmente abandonado. Infelizmente, mas é uma excelente ideia, já pensamos nisso também, para fomentar também o turismo da cidade de Mossoró, que é uma fonte também de renda para a cidade. A Rio Branco ali, qual seria um projeto, uma ideia para dar mais amplitude toda aquela estrutura que está sendo construída ali? Infelizmente, o nosso teatro se encontra fechado também, é uma tristeza, não é só o Nogueirão, o Teatro Municipal de Mossoró. Então, a cultura está completamente abandonada. O Mossoró não tem condições de receber um espetáculo sequer, porque o teatro se encontra fechado. Inclusive, foi feita reforma agora nessa gestão. Se gastou milhões de reais para deixar o teatro abandonado e fechado. E isso é uma vergonha. Ali, a área do corredor cultural, como é conhecido, pode ser melhor explorado também para o turismo. O Memorial da Resistência, a Estação das Artes, recebe não só as festas, né, os festivais, como essas feiras comerciais que acontecem também lá, a Praça de Esportes. E também outra ideia que temos em relação... hoje existe a Viva Rio Branco, que é para prática esportiva.
Uma avenida que poderia ser utilizada, que é larga também, muito boa, é a Avenida Mota Neto, que tem canteiros largos, daria um projeto muito bacana para se fazer esse trabalho. Tem vários espaços, né, como umas pracinhas, né? Exatamente. Tem como urbanizar aquilo ali para ciclovia, para tudo, né? Exatamente. Outra questão que também muita gente pergunta é em relação às ciclovias, que nós não temos aqui na cidade de Mossoró, que é também um fator que poderia desafogar o trânsito, questão também de estacionamento, se tivesse ciclovias, que os ciclistas pudessem pedalar com segurança. Carmen, eu não sei se você está pensando em comprar ou trocar o seu carro agora, tá certo? Qualquer coisa você deixa para fazer depois da campanha. Tá. Mas não esqueça da promoção da Estrada Veículos. Olha, gente, a Estrada Veículos é uma loja, fica ali na rua Rodrigues Alves, tá certo? Ali no Santo Antônio, que ela possui o maior estoque de veículos seminovos da região. E também o Grupo Estrada, a qual a Estrada Veículos pertence, ela também detém as marcas 0 km Mitsubishi, Caoa Chery, Citroën e Peugeot. Tá? Aqui na tela está passando agora o Eclipse, o novo Eclipse agora, a linha 2025. Um SUV independente, tá certo? Ele é tração 4x4, tá certo? Teto solar panorâmico, sistema full airbag de 9 bolsas, com 9 bolsas, ó. E aí é o nosso garoto propaganda Glaubinho, tá certo? Sistema de freios completo. E esse carro, com tudo que ele entrega, do jeito que vocês estão vendo, ele tem a partir de 155.900. 159.990, aliás. Tudo que esse carro entrega, só vai entregar aí um SW4, Pajero, que são carros já de 350 a 400 mil reais. Então, é um ótimo custo-benefício hoje em dia, o Eclipse Cross. E para você que quer comprar o seu veículo seminovo, olha só o que a Estrada Veículos guardou para vocês. Você consegue, na compra do seu carro seminovo, na Estrada Veículos, uma taxa de 1,09 ao mês, com a transferência 100% por conta da estrada, e o melhor, você pode pagar a sua entrada até com 180 dias. É que você vai pagar a primeira parcela do seu financiamento. Então, só não vai trocar o carro quem não quiser, viu, Cid? Vou pensar nisso. Vamos pensar. Olha, Vou sonhar. Ainda dá tempo de você fazer uma última pergunta aí, que eu vou entrar na pergunta do programa. Com relação às qualidades que a senhora encontrou no seu candidato, né? Cabeça de chapa, sim, que a senhora possa colocar para o seu eleitor, assim. Laurence é uma pessoa muito do diálogo e uma pessoa democrática. E eu acho que isso é muito importante, escutar, conversar. Uma pessoa que já tem experiência política, apesar de ser um jovem, ele já foi prefeito 2 vezes de uma cidade menor do interior, ele foi prefeito 2 vezes de Almina Afonso, a primeira vez aos 23 anos. Então, ele tem experiência política. Lá, hoje, a cidade, uma cidade de 5 mil habitantes, é referência na saúde e pessoas saem de Mossoró para fazer cirurgia lá. No período em que ele foi prefeito, durante as 2 gestões, ele implementou o hospital municipal, que também é uma proposta que temos aqui para Mossoró, e faz cirurgias eletivas diariamente, como eu disse, recebendo inclusive pessoas de fora do porto da cidade de Mossoró. Então, eu acredito que Laurence está preparado. Hoje ele é presidente da Câmara, vereador, foi eleito unanimemente, né, pelos seus pares. Então, ele é uma pessoa de bom relacionamento, que ouve, que escuta, que aceita ideias, aceita propostas de outras pessoas. Porque, infelizmente, o que vemos hoje do gestor municipal é que ele é uma pessoa muito centralizadora e egocêntrica. E eu acho que ninguém assim consegue ir muito tempo à frente, porque sozinho você não consegue muita coisa. Então, foram essas qualidades que a convenceu a fazer parte da chapa. Com certeza. E, como eu disse, ele é um colega de trabalho, vereador, também colega de profissão como eu. Ele também é advogado. E, como eu disse, uma pessoa que gosta do diálogo, uma pessoa democrática, que escuta e ouve. Eu acho que é muito importante para nós que estamos na política. Tá certo. Estamos chegando ao final do nosso podcast, Carmen.
E tem uma pergunta aqui tradicional que a gente faz a quem vem, tá? Tem tudo a ver com o nome do nosso programa, do nosso podcast, que é pessoal. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte. Na sua concepção, a verdade, ela é pessoal e, assim sendo, seria tudo mentira? Eu vou explicar. Esmiuçar mais, explicar. O que é que acontece? A própria filosofia diz o seguinte, que existe a verdade, existe a sua verdade e a minha verdade. Sim. Ora, se eu disser que a verdade é pessoal, ela não é o que a filosofia chama de verdade absoluta, né? E se ela é uma verdade pessoal, é uma verdade... Você pode ter a sua verdade, eu posso ter a minha. Sim. Não é? Sim. E a verdade, de repente, está ali, no meio termo. Então, se tivermos verdades pessoais, isso quer dizer que tudo é mentira, já que a gente não estaria baseado na verdade filosófica. Sim. Então, é com base nisso que eu lhe pergunto. Na sua concepção de Carmen, a verdade é pessoal? Ou existe uma verdade absoluta? Não, eu acredito que não existe uma verdade absoluta. Eu acredito que a verdade é pessoal, mas existem verdades que são absolutas. Então, assim, é meio que uma contradição. Mas existem verdades que devemos escutar ambos os lados, mas existem ciências exatas, que é uma verdade é aquela e pronto. Os números, por exemplo, é uma verdade. Não tem que... O que o número constata numa conta matemática, não tem como não ser verdade, na minha concepção. Então, não é relativa, né? Eu acho que existem algumas verdades absolutas pessoal, e algumas por exemplo, pessoais. essa caneca aqui ela é de louça, então seria uma verdade absoluta. Isso. Mas se eu disser que ela é preta e você disser que ela tem ausência de cor, seriam verdades pessoais, né? Isso. Boa. Está respondido, está entendido, tá? Queremos agradecer a você que sempre tem nos acompanhado aqui no É Pessoal e já convidá-los para o próximo episódio, da próxima segunda-feira. Queremos agradecer, Carmen, a sua presença aqui em nome do É Pessoal Podcast e desejar também, né, boa sorte nessa sua nova empreitada. Eu que agradeço o convite para participar do podcast Pessoal. É um prazer estar aqui com o Cleiton e com o Cid. E aproveitar a oportunidade também, como estamos em época de campanha eleitoral, pedir o voto, pedir a oportunidade ao moçoroense que analise as nossas propostas, que analise o trabalho que Laurence já fez e que eu venho fazendo também como vereadora, e pedir uma oportunidade para fazer realmente uma mudança de verdade absoluta. Gratidão, nosso tempinho já encerrou. Vou chamá-los agora, convidá-los a brindarmos aqui. É o nosso brinde tradicional, com as taças aqui, certo? Brindar. Muito obrigado. E voto 45. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima segunda. Um abraço.